Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1060. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo: River Plate da Argentina e Fluminense pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do River Plate da Argentina, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Segundo jogo: Chapecoense e Vila Nova pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chapecoense a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Terceiro jogo: Tombense e Vitória pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Tombense a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quarto jogo: Atlético Paranaense e Libertad do Paraguai pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Libertad do Paraguai nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Quinto jogo: Alianza Lima do Peru e Atlético Mineiro pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Alianza Lima do Peru a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sexto jogo: América Mineiro e Milionários da Colômbia pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Milionários da Colômbia nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Sétimo jogo: Atlético Goianense e Ceará pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Goianense a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Oitavo jogo: LDU do Equador e Botafogo pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do LDU do Equador a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Nono jogo: Sampaio Correia e Londrina pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sampaio Correia a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Londrina nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Décimo jogo: Del Valle do Equador e Corinthians pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Del Valle do Equador a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 11º jogo: Nacional do Uruguai e Internacional pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Nacional do Uruguai a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 12º jogo: Estudiantes da Argentina e Bragantino pela Sul-Americana. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Estudiantes da Argentina a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 13º jogo: CRB e Mirassol pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. 14º jogo: Palmeiras e Barcelona do Equador pela Libertadores. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
Já o Barcelona do Equador nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.